Sua percepção de tempo mudou nos últimos anos? Você sente que tudo está acelerando? Não é impressão sua. Muito antes da internet, dos carros e da bomba atômica, os povos Hopi previram o exato momento em que a Terra passaria por esse reajuste. Mas o que a sabedoria ancestral revela agora é ainda mais impactante. Esse evento cósmico não está apenas lá fora no céu. Ele está mudando o nosso DNA agora mesmo. A ciência quântica e a neurociência moderna estão começando a entender o segredo guardado na rocha da profecia. O quinto mundo está nascendo. Você está pronto? E se o fim do mundo, como nos ensinaram, não for uma destruição, mas sim um reajuste de frequência? Nas altas mesas do deserto do Arizona, um dos povos mais antigos da América do Norte guarda um mapa do tempo que desafia a nossa lógica linear. Os índios Hopi, cujo nome significa os pacíficos, não olham para a história como um passado que ficou para trás. Para eles, o tempo é cíclico, um fractal vivo. E eles afirmam com precisão absoluta: nós estamos vivendo os últimos segundos do quarto mundo. Mas o que parecia ser apenas o mito de uma tribo isolada começou a acender os alertas nos laboratórios de física quântica e neurociência mais avançados do planeta. A profecia e a ciência estão convergindo para o mesmo ponto. E hoje, você vai entender como a misteriosa profecia da estrela azul, a semente do nosso DNA e as correntes da sabedoria ancestral cósmica revelam quem nós realmente somos, e para onde a Terra está nos levando. Prepare-se! O que você vai ouvir hoje vai mudar a sua percepção sobre a realidade. Quem são e de onde vêm os Hopi? Os Hopi são um povo nativo americano que habita a região sudoeste dos Estados Unidos, especificamente nas altas mesas do deserto do Arizona. Eles vivem na mesma região há mais de 1000 anos. E sua vila de Old Oraibi é considerada uma das comunidades continuamente habitadas mais antigas de toda a América do Norte. A cosmologia dos quatro mundos. Segundo a tradição oral guardada pelos anciãos e gravada em locais como a famosa Prophecy Rock, a rocha da profecia, a humanidade já atravessou 3 mundos anteriores. O primeiro mundo, destruído pelo fogo, atividades vulcânicas tectônicas, devido ao desequilíbrio e ganância humana. O segundo mundo, destruído pelo gelo, uma era glacial, quando a humanidade perdeu sua conexão espiritual e o eixo da Terra se moveu. O terceiro mundo, destruído pela água por uma grande inundação, uma das histórias mais conhecidas como dilúvio, presente em quase todas as culturas ancestrais. O quarto mundo é o mundo atual, um mundo materialista, focado na exploração e no ego, que segundo os Hopi, está chegando ao seu final e o momento de transição e purificação para dar lugar ao quinto mundo. Koyaanisqatsi é uma palavra da língua Hopi que resume perfeitamente o nosso mundo hoje. Significa vida em desequilíbrio, ou vida fora de ritmo. É aquele sentimento de que a vida está frenética, o tempo está correndo rápido demais, as pessoas estão estressadas, focadas apenas na mente, intelecto e completamente desconectadas do coração e da terra. A profecia diz que um mundo baseado no egoísmo e na destruição não consegue se sustentar para sempre. O desequilíbrio, Koyaanisqatsi, chega a um ponto tão alto que a Terra precisa passar por uma purificação, um reajuste, uma grande limpeza. Essa purificação não é o fim do mundo definitivo, mas sim o fim da quarta fase para que possa nascer a quinta fase, o quinto mundo. Uma nova era onde a humanidade finalmente voltará a viver em paz, harmonia e conexão com a natureza. Olhe atentamente, vemos uma linha do tempo que se divide claramente em 2 estradas. O mais impressionante é que os Hopi previram os sinais exatos dessa transição.
A estrada superior representa o caminho do puro intelecto desconectado da alma. As figuras humanas têm suas cabeças flutuando, separadas do corpo. É o homem hipertecnológico, mas sem coração. A profecia avisa que este caminho se torna instável, entra em um zigue-zague caótico e termina no vazio. É o colapso do materialismo. Mas abaixo dela, corre uma linha paralela. O caminho do único coração. O caminho daqueles que escolhem manter a simplicidade, a conexão com a terra e a reverência pelas leis da vida. Esta linha não termina, ela leva a um círculo infinito, ao nascimento do quinto mundo, uma era de paz e regeneração. Se olharmos para essas profecias sob as lentes da moderna ciência da consciência, tudo ganha uma nova dimensão. A sabedoria ancestral sempre nos ensinou que a Terra não é um pedaço de rocha morta, mas um organismo vivo e consciente, o que a ciência hoje chama de hipótese de Gaia. E aqui entra o elo fundamental. As correntes da sabedoria universal explicam que para a humanidade saltar do caminho do caos para o caminho do coração, o próprio planeta precisava passar por um ajuste magnético. Nas últimas décadas, os cientistas têm registrado anomalias e uma aceleração impressionante no deslocamento dos polos magnéticos da Terra. Por que isso importa? Porque a física quântica e a biologia molecular demonstram que o nosso DNA e o nosso sistema nervoso são profundamente sensíveis ao magnetismo planetário. Quando a grade magnética da Terra se altera, o tempo parece acelerar. É uma resposta biológica. A separação entre o pensamento e a manifestação diminui. Os Hopi desenharam pequenos traços verticais conectando o caminho do caos ao caminho da paz. Na visão quântica, essas linhas são janelas de oportunidade. São os momentos de crise global onde o magnetismo e a ressonância do planeta nos forçam a fazer uma escolha. O Instituto HeartMath, na Califórnia, já comprovou que o coração humano possui um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Quando operamos em amor, compaixão e paz, nós entramos em coerência cardíaca. Essa coerência altera a matéria ao nosso redor. O caminho do único coração dos Hopi não é uma metáfora poética, é física pura. É a mente se curvando à sabedoria do coração. Mas há um mistério ainda maior escondido na tradição Hopi. Eles afirmam que o sinal definitivo da grande mudança é o surgimento da Blue Star Kashina, a estrela azul. Na cosmologia desse povo, as Pleiades, o aglomerado de estrelas gigantes azuis, não são apenas pontos no céu. Elas são a morada dos seus antepassados, os seres estelares que trouxeram as instruções originais da vida para a Terra. A sabedoria ancestral nos revela uma verdade oculta sobre a nossa genética. Nós não somos frutos do acaso evolutivo. Há milhares de anos, a nossa linhagem biológica recebeu uma semeadura cósmica de altíssima consciência, vinda exatamente dessas frequências estelares azuis. Foi inserido no ser humano o que a ciência da consciência chama de camadas quânticas do DNA, os códigos da intuição e da autoconsciência. Quando a profecia Hopi diz que a estrela azul vai tirar a máscara e dançar na praça do vilarejo, ela está nos dizendo que o véu da separação vai cair. A máscara que a humanidade usou por milênios foi a ilusão de que estamos sozinhos no universo e desconectados do Criador. O despertar da estrela azul é a ativação do magnetismo pleidiano que estava adormecido nas estruturas mais profundas das nossas células. Não se trata de uma frota de naves cruzando o céu de forma assustadora, mas sim de uma onda de luz e frequência que ativa o registro acástico da humanidade. É a biologia se lembrando da sua origem divina. Muitas profecias do passado previram o fim do mundo em destruição total. Mas as leis quânticas da criação nos mostram que a consciência coletiva tem o poder de mudar a linha do tempo. E nós mudamos. Nós escolhemos, nas últimas décadas, não caminhar para o abismo, mas sim utilizar as pontes de transição para descer ao caminho da harmonia.
Os antigos ancestrais que os Hopi disseram que retornariam no final do ciclo, não são seres externos. Os ancestrais que estávamos esperando somos nós. São as almas antigas que decidiram reencarnar nesta época exata para segurar a luz, manter a calma no meio da tempestade e semear as bases do quinto mundo. A transição não é confortável. O velho mundo do ego e da separação está colapsando diante dos nossos olhos, e isso gera caos. Mas lembre-se da rocha. O zigue-zague precisa terminar para que o círculo da eternidade prevaleça. Mantenha o seu coração em coerência. Alinhe a sua mente com a sabedoria da Terra e a luz das suas origens estelares. Você faz parte dessa transição. Se essa mensagem ressoou no seu coração e ativou algo na sua memória, deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras almas que também precisam despertar para a engenharia sagrada do nosso futuro. Nos vemos no quinto mundo. O futuro é ancestral.